Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, neste momento no nosso resumo aula da nossa escola bíblica do próximo domingo, qual será dada no dia 3, o processo de salvação. Mas antes de entrarmos na nossa aula, quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, que se inscreva, digitando ali do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor aos corações, às pessoas que não podemos chegar, porque através da internet, através do meio de comunicação, nós podemos rodar o mundo. Então eu conto com você para se inscrever no nosso canal do YouTube, digitando Paulo.Delanhese e também divulgando aos seus amigos de contato no Zap, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Vamos à matéria. O processo da salvação. Temos alguns textos aqui que nos dá um parâmetro do que vamos falar hoje. Baseado em João 1:12 ao 13, a experiência do novo nascimento espiritual. 2 Coríntios 5:17, o novo nascimento torna o homem uma nova criação. 1 João 3:1 ao 2, quem nasce de novo verá a glória de Deus. E 1 Pedro 1:23, fomos regenerados pela palavra de Deus. Ainda Romanos 6:11, o novo nascimento, mortos para o pecado e vivos para Deus. E ainda Colossenses 3:9, despindo-se da prática do pecado. Então esses são os versículos que servem de parâmetro para a nossa matéria. Temos também como base o texto áureo em João 3:5, a qual nos diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verdade prática. O processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Então aqui está os textos que nos dá como base do que vamos tratar nesse resumo aula. E está baseado tudo dentro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que é a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Antes de ler, eu quero até abrir um parêntese e quero deixar bem claro, Jesus explicou, mas muitas pessoas, por não concordarem com a palavra ou por simplesmente querer distorcer a verdade, principalmente a linha espírita, eles dizem que Jesus fala de um nascimento do homem, por isso existe a reencarnação. Mas Nicodemos também chegou a pensar que seria assim, mas só que Jesus é bem claro, né, para fecharmos este assunto, que o nascer aqui é da água e do Espírito, que o nascer aqui é ter uma nova vida em Cristo e não voltar a este mundo depois de morto, quantas vezes necessária, como diz os espíritas. Não, o nascimento aqui é mudança de caráter, de atitude que a pessoa tem após a conhecer a Cristo. Então, João 3:1 ao 7 diz-nos assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus, nesse diálogo, nessa conversa com Nicodemos, que foi ter com ele de noite, porque ele não queria ser visto pelas autoridades, né? Porque ele também era um homem da lei, mas saiu de lá convertido. Isso não nos resta dúvida, porque no sepultamento de Jesus, quem aparece? Nicodemos e José de Arimateia, pedindo o corpo do Senhor, embalsamando e o colocando num sepulcro entre os ricos, para cumprir o que as profecias bíblicas já diziam do Antigo Testamento, que ele seria achado, né, entre os ricos, que ele seria enterrado entre os homens, né, de posses daquela época. Hoje estudaremos a respeito de 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração e santificação. Veremos que a fé no Filho de Deus e no seu sacrifício nos proporciona a justificação diante de Deus. Depois de justificados, somos regenerados e santificados mediante a ação do Espírito Santo. Sem a atuação dele não há salvação, justificação e nem o processo de santificação. Então, o que o comentarista nos deixa claro aqui é que sem a ação do Espírito Santo não há esse processo regenerativo de santificação do homem e da mulher. Introdução. O processo de salvação na vida do crente se dá em 3 aspectos: na justificação outorgada por Deus, na regeneração operada pelo Espírito Santo e na santificação como consequência de uma vida com Cristo. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Cristo, ele é a base, né, para regenerar o homem, para salvar e para fazer com que ele possa encontrar o Senhor. Parte 1, tópico 1, justificação, justificados por Deus, a natureza da justificação. A justificação invoca a ideia de um tribunal jurídico, em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo se tornaram nulas. Romanos 4, 24, 25. Assim somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo na cruz. 2 Coríntios 5, 21. É um ato gracioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos, cabendo ao homem somente crer mediante a fé na obra que Jesus operou. Romanos 5, 1. Entretanto, cabe ressaltar que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus e a segurança da salvação e a santificação da vida. Então está aqui os aspectos da justificação, que é realizada mediante o grande sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida. Não é mérito do homem, o homem nada pode fazer, além de simplesmente crer, como diz o autor aqui, na obra salvífica de Jesus. Crer nesse sacrifício perfeito, realizado ali na cruz do Calvário, mediante a sua morte. A necessidade de justificação, parte 2 do tópico 1. A necessidade da justificação é para que nos encontraremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação e para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Romanos 8, 33, 34. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna.
tendo como resultado prático a paz com Deus. Romanos 5, 1. Então, a justificação, a necessidade dela, o processo dela realizado, é para mostrar ao mundo e ao diabo, quando ele tentar nos acusar dos nossos pecados, que os nossos pecados já foram perdoados pelo Senhor. Que Deus, através do sacrifício de Jesus, foi reconciliado conosco, porque havíamos perdido essa reconciliação no Jardim do Éden, quando os nossos pais pecaram. Mas quando Jesus veio para realizar esta obra, ele nos aproxima novamente de Deus. Ele coloca-nos a ponte de elo novamente a Deus, a ponte que havia quebrado, o laço que havia sido cortado. Porque antes de Jesus vir, o homem, a mulher não tinha mais nem direito de falar com o Senhor. Quando queria ouvir a Deus, pedia ao sacerdote. Mas Jesus começou já a ensinar aos discípulos e às pessoas que o ouviam que ele ia poder novamente falar com Deus. E a grande forma de demonstração isso é a própria oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece de cor, onde Deus, através de Jesus, nos ouve. Que Jesus disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim no céu como na terra. Ou seja, Deus agora nos ouve e eu me dirijo diretamente a Ele. Hoje eu não preciso de um sacerdote, hoje eu não preciso de um padre, de um pastor, para interceder diante de mim. Porque hoje eu tenho livre acesso. Não é desprezando os homens de Deus. Somos carentes da oração dos nossos líderes. Mas no sentido de antes, que só o sacerdote podia falar com Deus, não. Hoje eu tenho esse direito porque Jesus ligou o elo com a ponte que havia sido quebrado no Jardim do Éden. O sacrifício de Jesus nos trouxe novamente a presença do Senhor. Parte 3 do tópico 1. A impossibilidade de autojustificação. Os que reconhecem a necessidade da justificação são alcançados por ela. Para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação, apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados, mas não alcançou a justificação, enquanto o publicano que reconhecia sua miséria diante de Deus teve os seus pecados perdoados e a sua vida justificada. Lucas 18, 9 ao 14. É aquele homem que dizia que não era igual, os publicanos, que se auto-achava justificado, diferente do publicano, que dizia que era miserável e que necessitava da misericórdia de Deus. Jesus disse que aquele foi justificado e o outro não. Por quê? Porque ninguém se justifica a si mesmo. A justificação, ela vem mediante o reconhecimento da nossa culpa, dos nossos pecados, das nossas ações. Nesse aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano, por natureza ou santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus por meio de Jesus, o justo, que morreu, tomando sobre si todas as acusações contra nós. Por isso, quando Deus nos olha, após nos tornarmos uma nova criação, ainda mesmo com os nossos defeitos e falhas em Cristo, nós enxerga sem pecado. 1 Coríntios, melhor dizendo, 6:11. Então Deus, ele nos olha através do sacrifício de Cristo e não vê mais pecado em nós, ainda que somos falhos. Como diz a Bíblia, que Deus lança sobre o mar do esquecimento os nossos pecados. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. Assim o pecador é justificado pela graça de Deus, somente, jamais por méritos pessoais. Romanos 3, 21, 26, 28, 4, 5 e Gálatas 3, 11. Então a justificação não é por mérito, não é por obras, não é por esmola, não é pelo que eu faço. Eu não faço obras para ser salvo. Eu não faço obras
para ser justificado ou perdoado dos meus pecados. Eu faço obra porque eu já sou salvo e justificado na pessoa de Cristo Jesus. Vamos saber um pouco mais sobre a justificação. Assim como a regeneração leva a efeito uma mudança em nossa natureza, a justificação modifica a nossa situação diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados agora livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. O Deus que detesta o que justifica o ímpio, Provérbios 15, 17, mantém sua própria justiça ao justificá-lo, porque Cristo pagou a penalidade integral do pecado. Romanos 3, 21, 26. Contamos, portanto, diante de Deus como plenamente absolvido, ou seja, perdoado dos nossos pecados. Para descrever a ação de Deus a justificar-nos, os termos empregados pelo Antigo Testamento, em Êxodo 23, 7, Deuteronômio 25, 1, 1 Reis 8, 32 e Provérbios 17, 15, e pelo Novo Testamento, Mateus 12, 37, Romanos 3, 20, 8, 33 e 34, sugere um contexto judicial e forense. Não devemos, no entanto, considerá-la uma ficção jurídica, como se estivéssemos justos sem, no entanto, sê-lo, por estarmos nele. Efésios 1, 4, 7 e 11. Jesus Cristo tornou-se a nossa justiça. 1 Coríntios 1, 30. Deus acredita ou contabiliza sua justiça em nosso favor. Ela é imputada a nós pelo sacrifício de Cristo. Tem o exemplo aqui de um tribunal, a gente que estudamos a área aí do direito aí, né? Temos aí 2 anos e meio de direito. Sabemos que o advogado, diante do juiz, ele consegue absolver o réu dos seus crimes, dos seus pecados. E Jesus, com o seu sacrifício, representando o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, vai diante de Deus para também absorver os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Parte 2. Regenerados pelo Espírito Santo. A natureza da regeneração. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando em nova criação. Segunda Crônicas 5:17. Tornando-o filho de Deus, João 1:12 ao 13, fazendo-o passar da morte para a vida, João 5:24. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Essa é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus, enquanto aquela é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensível à mente natural. João 3, 3 ao 7. Logo, Deus é operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa outrora apática para as coisas divinas, agora se encontre em plena vitalidade para com as coisas espirituais. Romanos 8, 28 ao 30 e título 3, 5. Então, Jesus, né, e o Espírito Santo faz essa transformação na vida do homem e da mulher, no seu caráter, nas suas ações, dando a ele agora uma viva esperança, dando a ele uma vida diferente daquela que ele tinha antes. Se antes ele matava, ele não mata mais. Se ele estrupava, não estrupa mais. Se ele espancava, ele não espanca mais. Se ele era um assaltante, um criminoso, um homossexual, uma lésbica, uma prostituta, ele muda suas atitudes, porque ele recebe o Espírito Santo, recebe Jesus e o seu caráter é transformado. Parte 2, o tópico 2, a necessidade de regeneração. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar
nova criatura e nascermos do Espírito. João 3,5 foi o que Jesus disse a Nicodemos, que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante. João 7,38, onde outrora havia morte, ofensa e pecado. Efésios 2:1. E o agir do Espírito pela palavra que faz germinar a vida no coração do salvo. Tiago 1,18. Então o Espírito Santo ele faz essa obra, transformadora, que só ele pode fazer. Só ele pode convencer o homem do pecado. Só ele pode mostrar ao homem e à mulher a sua grande necessidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Não há outro meio, do homem se justificar diante de Deus. Como já dissemos, voltamos a repetir, não há obra alguma que o homem ou a mulher possa fazer pelos seus méritos. Somente Cristo faz através do Espírito Santo. Parte 3 do tópico 2, consequências da regeneração. É possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do novo viver. O amor intenso a Deus, esses são um dos princípios do novo nascimento, da nova regeneração. 1 João 4,19, 5,1. O amor pelos irmãos, 1 João 3,14. A rejeição das coisas mundanas, 1 João 2,15 e 16. O amor à palavra de Deus, Salmo 119, verso 103. E 1 Pedro 2,2. O amor pelas almas perdidas, Romanos 9, 1 ao 3. O desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo, Salmo 42, verso 1 ao 2, 63, verso 1 e Efésios 5, 19, 20. A vitória sobre o pecado, sobre a carnalidade e as práticas contrárias ao Evangelho, 1 João 5, 18, Gálatas 5, 16, 2 Coríntios 5, 17, são algumas das consequências da regeneração que o homem tem. Quando o homem tem essas ações, isto mostra que ele foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas se ele continua andando na mentira, no engano, na falsidade, se ele fala mal da igreja, se ele fala mal do pastor, se ele é mal pagador, se ele é infiel, mostra que ele não nasceu de novo. Mas se ele nasceu de novo, ele tem todas essas consequências de virtudes transformadoras na sua vida. O conhecimento da vontade de Deus também faz parte, 1 Coríntios 2,12. O testemunho interior do Espírito Santo atestando nossa filiação ao Pai, Romanos 8,16. O imenso interesse de praticar a justiça, 1 João 2,29. Claro que não somos perfeitos e que muitas das vezes nos deparamos com a impossibilidade de manifestar essas mudanças o tempo todo, mas substancialmente elas estão presentes na regeneração da pessoa. Como disse o comentarista, ressaltamos aqui, não estamos dizendo que somos perfeitos, que viveremos uma vida santificada o tempo todo, mas que procuraremos vivê-la, que procuraremos todos os dias modificar a nossa vida. Procuraremos todos os dias corrigir o erro que cometemos ontem. Isso é justificação, isso é regeneração, isso é mudança de caráter. Eu sei aonde eu errei ontem, por que eu vou errar hoje? Eu sei que é pecado mentir, por que eu vou continuar mentindo? Eu sei que é pecado adulterar, prostituir, praticar homossexualismo, lesbianismo, por que eu vou continuar? Eu preciso me auto-regenerar, eu preciso me autocontrolar, eu preciso me autopoliciar a cada dia para não cair nessas velhas práticas. A regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. O substantivo grego, traduzido por regeneração, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Mateus 19, 28, emprega com referência aos tempos do fim. Somente em Tito 3,5 refere-se à renovação espiritual do indivíduo. Embora o Antigo Testamento tenha em vista a nação de Israel,
a Bíblia emprega várias figuras de linguagem para descrever o que acontece. O Senhor tirará da sua carne o coração de pedra e lhes dará um coração de carne. Ezequiel 11:19. Deus diz: espalharei água pura sobre vós e ficarei purificados. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 25 ao 27. Deus colocará a sua lei no seu interior e a escreverá no seu coração. Jeremias 31, versículo 33. Ele circuncidará o teu coração para amares ao Senhor. Deuteronômio 36. Então essas são as linguagens figurativas que mostram a transformação que Deus faria no homem. Parte 3. Santificados em Cristo. Uma consequência da salvação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, se separa do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nela a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. É um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação do salvo. Isto é, Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada. Efésios 4:12. No processo de conversão, a santificação é outorgada ao cristão, porque Deus o vê santo, separado e amado por ele, o nosso Pai. Colossenses 3:12. Nesse sentido, estamos firmados em Cristo e os pecados não têm mais lugar em nossas vidas. 1 João 3:6. Então a salvação e a santificação, no momento que o crente aceita Jesus, ele acontece automaticamente. Está salvo e está justificado, está santo. Só que o cotidiano do mundo que vivemos, pecaminoso, leva-nos a manchar novamente a nossa justificação. E aí então que entra o processo de santificação diário. É aí que entra a presença do Espírito Santo, que faz a limpeza todos os dias quando nos chegamos a Deus. Todos os dias quando reconhecemos os nossos pecados. Todos os dias quando dobramos o nosso joelho e confessamos diante de Deus que somos necessitados da misericórdia do Senhor. Então, a salvação ela vem imediata com a justificação no momento de aceitar a Jesus. Mas a vida continua santa com o processo de santificação todos os dias. Parte 2 do tópico 3, um esforço pessoal. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. Romanos 7:14 e 21, como eu disse, nós somos justificados, somos santificados, só que a vida de pecado leva-nos a manchar novamente. Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte, e o nosso Pai de amor não quer ver os seus filhos feridos, mortos no pecado. Por isso, em contrário à sua natureza amorosa, assim, para sarar a fenda do pecado, ele enviou o seu Filho para nos libertar do pecado, a fim de vivermos uma vida santa. Então, Jesus envia, melhor dizendo, Deus envia seu Filho amado, seu Filho Jesus a este mundo para regenerar o homem, para trazer o homem de volta a Ele. Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creia naquele que ele enviou. Então, Deus chama o homem novamente à sua presença através do sacrifício do seu Filho Jesus. Parte 3 do tópico 3, o desafio de sermos santos. Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. 1 João 1,10. Na verdade, a nossa meta deve ser essa:
mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justos e pecadores. Ou seja, em Cristo, Deus nos vê absolutamente santo. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação sofre reveses. Romanos 7,15. Por isso é exigido um esforço pessoal e dependência contínua do Espírito Santo para sermos santos. Como eu disse, né? Deus nos vê santo, mas o pecado nos contamina. E como que nós, então, mantemos a santificação? Olhando inteiramente para Cristo, reconhecendo diariamente o grande sacrifício da cruz do Calvário. Santificação. A santificação precisa ser distinguida da justificação. Na justificação, Deus atribui o crente no momento em que recebe a Cristo, como dissemos. Recebeu a Cristo, ele já recebe a justificação. E a partir de então, essa pessoa é vista diante de Deus como se tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitada em novidade de vida em Cristo. Romanos 6, 6 ao 10. É uma mudança que ocorre de uma vez por todas, na condição legal ou judicial da pessoa de Deus. A santificação, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado momento a momento. Como já dissemos, a santificação ela acontece todos os dias, né? Não há outra forma. Vamos à nossa conclusão do nosso resumo aula dessa semana. Convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstram ao mundo perdido, por meio das consequências positivas que esse processo de salvação traz sobre nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Então, cabe a mim, cabe a você que está nos ouvindo nesta oportunidade, mostrar ao mundo o processo de santificação que Jesus realizou em nossas vidas, transformando a nossa vida. Deixando nós o velho homem, deixando a mentira, a prostituição, a idolatria, né? O homossexualismo, né? Deixando tudo aquilo que desagradava a Deus para mostrar ao mundo pecador que para ele também há esperança. E essa esperança chama Jesus. E que ele não precisa fazer nada, a não ser simplesmente aceitar, reconhecer e viver uma vida diante de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Que Deus lhe abençoe juntamente com a sua família.